teu troço tá no silencioso? Né? Sim, ele está no silencioso, ele não vai vibrar com as pessoas mandando mensagem. Foi o Júnior. Nossa audiência por trás das câmeras hoje. Bom, né? Então vamos começar a conversar um pouquinho. Primeiro, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui, com moças educadas, né? A gente vai ter que se agarrar aqui um pouquinho pra aparecer lá. Ficar juntinha, assim, hoje. Bom, primeiro a gente tá aqui hoje, né? Parece que a gente tá fazendo uma confissão, alguma coisa, né? Ok. Mais ou menos. Mais ou menos, não deixa de ser. Assim, ó, como a gente comentou no descritivo do evento que a gente fez no Facebook, nós tivemos já 3 lives anteriores a essa. Em cada uma delas, a gente abordou de forma bem sintética, por mais que elas tenham durado 1 hora, mas tipo, 1 hora é pouco para discutir esses assuntos, as questões da comunicação e do mercado que nos incomodam e como elas têm impactado, tipo, no nosso trabalho, na nossa vida, essa questão da relação entre eu, marca, ser a marca da empresa e o cross dessas questões, até onde existe vida profissional e o que é vida pessoal e como isso funciona ou como isso não funciona, porque a gente não separa, né? E a questão do impacto da tecnologia, das redes no nosso cotidiano. Partindo disso, a gente fez essas apresentações, digamos assim, porque elas são relacionadas um pouco a cada uma de nós, para, então, hoje apresentar um projeto que a gente está maturando já há algum bom tempo. Tipo, a primeira live foi dia 1º de maio, no Dia do Trabalho, mas a gente já estava conversando sobre essa ideia há mais tempo. E a ideia, então, era hoje... A ideia de hoje, então, é apresentar, é falar sobre isso. Porque a gente já falou sobre essas dores em comum que a gente tem, o impacto da tecnologia na nossa vida, qual é o limite do trabalho e de quanto a gente trabalha, né? E quando parar e o que é, o que não é trabalho, digamos assim. A questão do relacionamento entre pessoas, o quanto hoje ele é mediado pela tecnologia, o quanto a tecnologia impacta na nossa vida, né? Então, algumas dessas questões, que são questões comuns, acredito, a muitas pessoas, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente busca refletir e traz não só o nosso conhecimento acadêmico, mas, claro, o nosso conhecimento de vida e as nossas práticas de trabalho, para refletir e entender onde a gente está e onde a gente vai chegar e como vai chegar e o que vai ter que passar. A gente meio que brinca uma coisa meio, para quem assistiu Years and Years, assim, tipo, de prever coisas e tentar enxergar o que vai acontecer e como se comportar e o que fazer, né? Mas, então, é tentar entender essa trajetória e essas perspectivas e essas possibilidades, obviamente, pensando na questão profissional, que é fundamental hoje, mas sem deixar de lado toda a nossa questão humana, tá? Então, a gente está aqui hoje... Já falei bastante, né? Passo a palavra para as meninas, o que elas quiserem complementar, mas a gente está aqui então para apresentar o nosso projeto novo, que é nosso, mas é de todo mundo. Muito bem, então eu vou falar um pouquinho do nosso logotipo, né? Já que a gente fala tanto de marca, achei importante a gente também entender como é que foi esse nosso processo. Foi um processo que a gente entende que foi um momento da gente se conhecer melhor, né? Pode mostrar. Deixa que eu... A gente, nesse momento, nesse processo de criação que a gente percebeu, assim, que a simbologia da nossa amizade, do nosso companheirismo, da nossa visão de mundo, se cruzou, né? E ela se cruzou da seguinte forma: a gente fez todo um estudo também de percepção das nossas qualidades, dos nossos defeitos, e como cada uma dessas etapas, tanto as qualidades quanto os defeitos, contribuíam para a nossa relação, como isso complementa, na verdade, como os elementos, né, nos complementam, e aí nós percebemos várias conexões através de uma referência que a gente buscou em imagens. Então isso faz parte um pouco do processo que eu desenvolvo na Peck Brand, que é encaminhar algumas imagens que tenham relação já com algo conversado já com o cliente. Então, foi complexo no sentido da gente pensar como que a gente vai buscar essas imagens, né? As gurias, na verdade, buscaram imagens, eu também busquei imagens, mas a gente teve um foco muito preciso
a partir do nome As de Paus, né, que veio também dessa construção criativa de pensar assim, não, nós sabemos que nós somos bastante incisivas naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente defende, e a gente precisa, de certa forma, trazer isso de uma forma de comunicação que seja entendível, já que também somos estudiosos do discurso, de linguagem, então a gente também precisa saber como passar isso de uma forma um tanto quanto amorosa, assim, né, para não bater em ninguém, mas a gente tem, nós temos temperamentos fortes, e é isso também, de certa forma, que nos une, né? E então a gente percebeu que essa questão da chama, do fogo, ela vinha muito propriamente da simbologia do paus, né? Do as de paus, né? Porque aquele formato, que é uma coisa que a gente vê muito na carta de baralho, é uma referência direta que a gente tem na carta de baralho, mas aí tem toda uma simbologia por trás, que é um bastão pegando fogo, né? Então a gente pensa assim, que somos nozes, né? Assim, tipo, total. A tocha total. E aí nós buscamos esse... E é muito importante para um projeto que a gente encontre essa visão simbólica, porque a partir dessa visão simbólica que a gente começa a materializar o projeto. Então isso foi muito importante, assim, que talvez até foi um elo da nossa amizade, assim, para a gente poder entender por que também a gente se encontrou, por que a gente se aproximou, porque nós somos colegas de doutorado, né? E depois seguimos juntos conversando, tratando sobre profissão, então a gente também precisava entender por que isso precisava ser cristalizado. Foi basicamente como, sabe aquelas amigas que fazem tatuagem, todo mundo fazendo tatuagem, a gente não fez tatuagem, tá? Mas assim, não. A gente construiu simbolicamente a nossa relação, a nossa amizade, através desse símbolo e dessa expressão, né? As de paus, pra gente justamente não esquecer por que a gente se uniu, né? E todo o projeto a gente sabe, né, que ele começa e ele geralmente ele tende a mudar muito, porque a gente muda, né, nosso comportamento é orgânico. Então a gente precisa ter essa simbologia inicial para a gente entender de onde a gente veio. Ufa, tentei você curta nossa língua. Eu acho que então, só para a gente complementar rapidamente essa apresentação que a Rosana trouxe aí, para você ficar mais claro esse símbolo que nos une e ficar assim, mostrar um pouco esse nosso... Não que a gente não tenha mostrado já esse nosso lado mais incisivo. Vamos falar rapidamente aqui, mais então. louca correndo com a tocha na mão. Então, mais ou menos. Queima tudo? Poli, conta aí quando tu anda queimando a taxa, eu acho que é a tocha, né, no teu caminho. As taxas queimando também tem, às vezes sim, né? No teu caminho. Olha, né, tipo, é uma questão do dia a dia e a gente, tipo, se trabalha e tenta colocar as ideias e... Porque o que acontece no trabalho, para quem não sabe, né, eu trabalho com produção de conteúdo para internet e esse trabalho ele passa por várias camadas assim de estudo, tanto do comportamento das pessoas quanto do comportamento do mercado, e tem também a questão de gerenciar as pessoas que estão em contato direto com a gente, não só aquele público que a empresa, cliente, quer atingir, mas as pessoas com quem a gente tem que lidar, né, com quem a gente trabalha diretamente. E a questão de se colocar e colocar as ideias e entender também até onde a gente realmente vai levantar a tocha e bater pé e até onde isso vale a pena, né? E saber recolher ela e deixar ela para baixo e guardar isso para si, tipo, tomar o aprendizado, mas tipo, não ficar batendo de frente o tempo todo. Também são aprendizados que a gente vai fazendo e que é a questão tipo, do avança e recua enquanto posicionamento de profissional e de mercado. E acho que também, enquanto uma característica, que é uma coisa que a gente já comentou em outras lives, que que a gente precisa ter, né, nesse mercado que existe, é gerenciar a informação. Então é isso aí, né? Gerenciar para saber quando usá-la e como usá-la da melhor forma. E tu, Rosana, com quais tochas tu anda andando? Quem tu anda incendiando? Meu Deus do céu! Olha, eu acredito que... eu acho que é uma busca pessoal, assim, pra gente tentar se manter no mercado, porque que é um pouco do que eu vou falar daqui a pouquinho, mas a gente vem também, a gente é de uma geração, né, que é dita de geração Y, né? Então nós somos aquela geração que aprendeu a mexer no digital e muito recentemente, né? E embora a gente estude bastante, né, a gente entenda o processo, a gente se debate assim com
com certas questões que não são tão óbvias para a gente. Então, a gente tem que estar sempre buscando mais informação, como trabalhar o marketing em cima disso aí. Então, eu acho que essa, de certa forma, é uma taxa que eu estou tentando levantar, que é reaprendizado, né? Vamos reaprender a pensar muitas coisas. Então, e eu acho que é importante, acho que todo profissional ele precisa estar muito, muito conectado em tudo que está acontecendo, mesmo que não gosto muito disso, né? Porque a primeira coisa que a gente fala é, eu não gosto disso porque não entendo. Mas a gente tem que aprender, tem que entender. Então, eu estou procurando... Não é a gente que tem que gostar, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa assim, ó. Uma coisa que eu sempre digo para meus alunos é: todo mundo tem um talento, uma expertise, uma facilidade de fazer alguma coisa. Então, assim, ó, aquilo ali que te faz brilhar. Beleza, descoberto isso, tem que saber as tuas limitações. E essas limitações têm que ser trabalhadas. E é por isso que a gente está sempre estudando, né? Então, nesse sentido, é muito importante ser CDF desde cedo, viu, gente? Isso é uma dica que eu dou. Porque isso faz com que a gente mantenha esse ritmo de estudos, porque a gente precisa se informar. Por mais desesperador que seja, que quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente tem coisa para aprender. Exatamente. E isso não acaba. Feito. E tu? Perguntou, botou a gente contra a parede, agora é a tua vez. Viu só? Essa é a personalidade dessas moças. Então, eu venho nessa contramão também de repensar o trabalho a partir da comunicação e dessas relações que a gente estabelece enquanto humano, né? E isso vem justamente do entendimento de que a gente não é passivo nessa construção, né? A gente fala, o futuro, como é que vai ser o futuro? O futuro não é, no prazer daquela coisa do autoajuda, não. Mas o futuro, de certa maneira, são as escolhas que a gente faz. E quanto mais a gente avança na nossa jornada profissional, mais isso fica evidente, porque nós hoje somos os profissionais que as pessoas olham e que a gente olhava até 4 anos atrás. Hoje nós estamos ali, as pessoas estão olhando como a gente está trabalhando, então isso inevitavelmente vai influenciar o modo como o mercado vai ser, como as relações humanas vão ser. Então, a grande bandeira que o projeto Coffee and Work quer trazer, que a gente tem que repensar essas relações e o que é esse mercado e qual é a real distinção entre mercado e vida, e tudo isso que a gente vem discutindo é uma pauta muito presente dentro desse projeto e que casou muito com as gurias aqui. Então, essa é a grande defesa, por mais dura que ela seja, né? Porque é difícil fazer as pessoas pararem para pensar. Eu parar para pensar foi difícil, então eu sei que o caminho é longo para convidar todo mundo a pensar e avaliar essas questões. Mas uma das outras coisas que conecta as nossas ideias é a questão das pessoas, né? Tipo, de ser feito de pessoas para pessoas, que é uma coisa que muitas vezes a própria mediação da tecnologia ou a forma como se constitui o trabalho dentro das empresas, ou a questão quando a gente pensa numa marca, muitas vezes isso meio que passa batido. Semana passada a gente estava no evento, a gente até estava falando que eles falaram do conceito human to human, sabe? E daí eu disse, mas tipo, por mais que seja B2B ou B2C, sempre é sobre pessoas. Sempre tem as pessoas e daí a gente até comentou que essas siglas muitas vezes elas servem pra gente... Elas são nosso escudo, né? Pra gente fazer determinadas coisas, né? Porque, tipo, enquanto profissional da comunicação, profissional do marketing, a gente pode fazer determinadas coisas porque a gente não tá impactando pessoas. E sempre olhando de uma maneira reativa, né? O cliente, né? Não, e de uma maneira reativa, né? O mercado quer que eu faça assim. Então eu tenho que fazer porque eu preciso me manter. Então é esse embate, tá? Mas ao mesmo tempo as escolhas vão ratificando isso. Como é que a gente gerencia isso? Aí volta para o que tu falou. Sim. A gente precisa estar gerenciando isso o tempo todo. Como a gente faz isso de uma maneira em que a gente altere e não tenha mais tanta gente sofrendo no trabalho, seja ele de comunicação ou qualquer outro que seja. Como que a gente muda essa realidade, né? A gente está no mês do Setembro Amarelo e cada vez mais vem essas reflexões. São as nossas escolhas e são esses caminhos que a gente percorre, que a gente aceita ou não, que vão mudando, né? Vão transformando. Com certeza. Bom, mas voltando ao projeto, então, assim, ó, a gente tem ele aqui, mas obviamente ele está espelhado, né? Porque a câmera faz essa maldade com a gente. Então, mas a gente agora, como a gente está oficialmente lançando, na sequência a gente vai começar a postar ele também, né? E começar a colocar a marca para botar a marca para rua agora, finalmente, né? E a gente conversando entre, tipo, nas milhões e milhões e milhões de horas discutidas, né? Milhões e milhões de brasileiros torcendo. A gente chegou, assim como a gente falou, a questão são as dores que a gente enfrenta e que estão em comum com muita gente, né, com outras pessoas, que a gente vai conversando com outras pessoas no dia a dia também, mas essas
dores, que é até meio que não, né? Total uma estratégia de marketing, né? Que é expor as dores para apresentar a solução. A gente não tem uma solução para apresentar. Mas a gente, então, né? Até porque a gente não está aqui para... Se tivesse essa solução, olha, né? Tava bem faceiro. Se houvesse uma solução para todo mundo, nossa, seria muito mais fácil, né? Mas daí inventaram essa coisa de cada ser humano ser único e assim as relações serem únicas também não rolam. Né? Fazer o quê? Mas assim, o que a gente fez então? A gente chegou a 3 pontos principais que são os objetivos macro do projeto. Então a gente vai falar um pouco sobre eles. O que vocês podem nos cobrar? Porque tem que, bom, a gente está dizendo que vai fazer. A gente vai fazer, pode dizer depois, por que tu não fez? A gente vai ter que chorar no cantinho ou a gente vai ter que entregar, né? E quem é que quer fazer o primeiro? Tu. Não, não? Sou eu? Tu? Não. A repensar a comunicação, né? Que é a pauta. Ficou comigo esse encargo, assim, até porque também sou professora de comunicação e, enfim, eu dou aula já há 11 anos e passei aí por toda uma vivência de mercado que me possibilitou enxergar um pouco mais as realidades que a gente vem passando por aí e também tive um contato teórico com a questão do doutorado. Então, assim, eu acho que tem uma questão assim, que é importante e talvez seja um pouco dessa tocha aí que a gente levante, que é essa percepção do que a gente está fazendo em termos de comunicação. Se a comunicação mudou, se não mudou, que tipo de emprego que a gente está buscando e como que a gente faz então para fazer isso direito. Eu acho que cada vez mais a gente tem essa questão das redes sociais que nos possibilitaram uma nova forma de comunicação. Porque essa questão assim, de abreviar palavras, a gente não precisa botar acento, a gente está muito mais direto e muitas vezes nessa forma da gente escrever a gente se perde nas palavras e não consegue fazer uma representação realmente do que a gente gostaria de falar. Mas nada diferente das coisas que a gente já passa no dia a dia, que a gente vai falar uma coisa para alguém e alguém entende errado o que a gente falou e não era isso que eu ia dizer, mas era isso, mas enfim... Então, acho que a internet e as redes sociais, elas provocaram uma ruptura tão grande, assim, justamente para essa geração, até estava ouvindo sobre isso, pelas questões geracionais, né? A gente já não tem mais nenhuma criança da geração Z, né? Estão todos com 20 anos agora, então, assim, a gente está passando... Ela passa pelos processos tecnológicos, aqueles processos que a gente está acostumado no dia a dia há muito tempo, mas a gente tem essa percepção de que mudou. E aí o que acontece? Basicamente assim, a gente tem, a partir do momento com o contato que a gente tem com a tecnologia, a gente desconhece, eu não conheço isso aqui, então eu não vou usar, eu não vou fazer, eu não quero estar aqui, ou eu não quero aprender tal coisa. Então a gente acaba ficando extremamente se sentindo fora daquela situação. E aí o que acontece? O que eu percebo assim, desse repensar da comunicação? Repensar assim, as novas funções que está se abrindo no mercado, com outros nomes, né, que na verdade são funções que agora estão desempenhando, por exemplo, pesquisas, como, por exemplo, vou dar um exemplo de uma função, dizer o nome da função, me esqueci, função de inteligência da informação, por exemplo. O que a pessoa faz dentro de uma agência de publicidade, por exemplo, com esse cargo? Então, ela busca todo um arsenal possível de informações que estão disponíveis hoje na rede. Antes, isso era muito difícil da gente conseguir. A gente tem que fazer uma batelada de pesquisa na rua, bater perna, colocar em de audiência nas televisões de várias pessoas, fazer focus grupos, enfim, várias outras possibilidades. E hoje como a gente tem ferramentas, apps, enfim, a tecnologia nos possibilitou estar muito mais próximo de resultados mais quantitativos, a gente consegue ter essa percepção. Então, assim, essas profissões, elas acabaram tomando outros rumos. Mas porque nós vamos pensar assim, a telefonista lá dos anos 20, né? Nesse momento, vou passar para outra pessoa. Quer dizer, essa telefonista, ela não morreu, ela continua, mas ela está se utilizando de outras ferramentas tecnológicas e estamos aí atendendo todos os dias o telemarketing. Então, assim, acho que a gente tem que pensar... Ou bloqueando. Os calma, né, gente, por favor. Então, hoje já existe até um robô que faz isso. Nem uma pessoa, nem uma pessoa. É o caminho, né? Tem isso também, né?
Mas a questão é que eu acho muito importante a gente parar com esse estigma de achar que a comunicação mudou, no sentido, mudou, tipo, a nossa profissão mudou. A nossa profissão, ela sofreu um baque tecnológico. A gente tem que acompanhar essa transformação tecnológica. As ferramentas mudam, o suporte muda, okay. Mas o processo, que é o comunicar e transmitir a mensagem de forma efetiva e convencer a pessoa lá do outro lado do que tu queria... Como é que muda isso, né? E esse é o grande desafio, eu acho que é repensar a comunicação, é isso, comunicação, a gente já falou várias vezes em aula e coisa, é um processo que tem várias etapas. A gente tem costume de dar ênfase só pro meio, só, né, pra ferramenta. Não, talvez a gente tenha que ou olhar para essa coisa, o ideal seria olhar para outra coisa como um complexo, mas olhar que sempre existe uma ponta que recebe, outra que emite, e elas não são assim, mandou, tá ok. Não, elas estão sempre assim, nesse movimento. E é difícil da gente entender porque a gente às vezes reduz essa comunicação toda a só dados. Então, a Rosana vinha falando, fui pensando, né, hoje a gente faz pesquisa, sim, tem toda a internet, e às vezes tem empresas que acabam optando por seguir só esses dados, né, que hoje é possível, e aí a gente vai... Que realidade a gente vai construindo com isso? Reduzindo as pessoas aos dados de consumo. Né? O que a gente transforma as relações que a gente tem de família ou com o trabalho especificamente? Numa relação de consumo, como qualquer outra. Não é o saber o quanto e o onde e o como, mas tu não saber o porquê. Exatamente. E aí a gente questiona por que as coisas são como são. Bom, por causa desse tanto de escolha que a gente vem fazendo. É isso aí. Não, mas a gente cortou, né? A gente cortou capaz, é isso aí, a interação total. Mas, assim, eu acho que a principal mensagem que eu queria passar dentro dessa construção do Repensar a Comunicação é que, assim, a gente tem que entender que, a partir do momento que a nossa geração tem esse conflito de realidade com a tecnologia, ela vai precisar, de alguma forma, nos mostrar essas características que vão transformar a nossa forma de ver. Então, por exemplo, quando eu tinha 25 anos, por exemplo, eu fazia um anúncio de revista. Era muito comum fazer isso. A gente continua fazendo anúncio de revista, anúncio de jornal, porém, a gente está muito mais focado em fazer cards para Facebook, e aí muda um pouco essa comunicação. A forma de estruturar graficamente esse card, ele não é da mesma forma que a gente fazia para a revista. Agora, como que a gente comunica isso? Como que a gente coloca... a gente tem limitações de palavras para colocar dentro da imagem, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Então, os 20%. Os 20% para poder chegar no consumidor. Então a gente tem que ter esse pensamento que é como se fosse mudar a chave, né? Olha, tudo que a gente aprendeu está aqui, não precisa... Não é aquela coisa... Vai jogar fora. Vai jogar fora, não é aquela ideia que a gente tem, né? Assim, eu não vou fazer essa profissão porque vai ficar obsoleta daqui a uns 50 anos. Bom, todas as profissões estão obsoletas se a gente for observar bem, né? Então, eu acho assim que nesse ponto, eu acredito assim que principalmente quem for da nossa geração, que está então assim, né, entre os 30 e poucos, 40 e poucos, né? A gente tem que pensar muito que precisa se rever, precisa se colocar dentro dessa realidade virtual, dessa realidade de tecnologia e pensar também em ações estratégicas. Eu tive agora, terça-feira, ontem, eu estive numa palestra sobre impressos, né? Parece que eu estou assim, sei lá, 20 anos atrás, mas na verdade, ele ainda é super importante para a divulgação, principalmente para varejo, porque a gente tem também uma realidade de distribuição, que para, por exemplo, pessoas que não têm acesso ao Wi-Fi, né, a 3G e enfim, internet, né, até mesmo que é mais ou menos celular, 30%, né, mais ou menos 30% da população, né? Então assim, 70%. Não, que tem acesso. 70% tem, né? Tipo, 30% da população não tem acesso. E aí, a gente não vai anunciar pra eles porque... Sim, agora é só a internet. Não é só a internet. Todo mundo tá na internet, né? Como é que o Rafa Martins falou? Todo mundo quer mesmo? Porque na verdade, assim, tá na internet significa o quê também, né? Porque Facebook não é a internet, né? E assim, pra uns 40% das pessoas que acessam a internet E aí? E os outros 60%? Sim, mas eu digo, mas tipo, pra muita gente Então a gente pensa, vou fazer a campanha de Facebook. Tá, mas e o resto? Como é que tu vai cobrir o resto? E
e teu público tá ali no Facebook e ele acessa e tudo, né? Todas essas questões acabam aparecendo. Não, mas todo mundo tá no Facebook. Não, né? Não, né? Na palestra que a gente foi, quinta-feira passada, né? Todo mundo. O Rafa Martins, do Cher, falou que o pai dele, por exemplo, agora tá aprendendo a usar o WhatsApp, mas que ganhou no Dia dos Pais um telefone com WhatsApp. Então, tipo, eu vou fazer uma campanha e distribuir por WhatsApp. Tá, mas e aí? Qual o percentual do teu... Quem é o teu público, onde ele tá e qual o percentual do teu público tu vai impactar? E ele quer receber ali, também tem isso, pela questão da invasão, né? Eu acho que essas relações também estão muito... precisam ser repensadas. As pessoas aprenderam a usar o WhatsApp também, né? Elas estão num processo de aprendizado, mas eu acho que hoje eu estou participando de vários grupos, eu não tenho mais aquela insatisfação de receber o bom dia todo dia, aqueles caras memes impertinentes, assim. As figurinhas? Eu acho que eu comecei a salvar semana passada. Tá super atrasada, controlado, eu acho, assim. Deve ter ainda grupos que ainda resistem, né? Os seus grupos são muito comportados. Eu acho que há, assim, eu acredito que haja, assim, que há resistência, né? Sobre essa questão. Só que eu penso, assim, que as pessoas, aos poucos, elas vão aprendendo, elas vão criando dinâmicas. Ou vão enchendo o saco mesmo. Porque eu acho que todo mundo, de tanto receber uma hora, não tem como tu acompanhar. Qualquer pessoa que tenha uma atividade que não seja só ficar acompanhando o WhatsApp, ela não consegue dar conta, porque quem é que nunca pegou o celular de um grupo lá e tinha 60 mensagens não lidas? Então, abre pra gerar por causa do toque, né? Exato. E aí a minha pergunta é, isso é comunicação? Isso é interação? É isso que a gente quer construir? Então, eu acho que esse repensar que a gente quer. Esse repensar, eu acho que a gente tem que, eu acho que é isso, a gente tá pensando novas formas de fazer isso. Aí, até mesmo na palestra que eu estava vendo ontem, eles falaram assim, o impresso, por exemplo, ninguém fala muito da distribuição do impresso, né? Todo mundo fala assim, vou fazer um encarte. E aí aquele encarte nasceu, né? Tá lindo ali, bonitinho, então vai ser distribuído como, né? E tu vê, isso é uma coisa que a galera jovem, elas, principalmente alunos de publicidade, eles acabam não tendo essa percepção de que eles têm que pensar também que eles têm que ter uma outra agência que vai distribuir todo esse material, que vai pensar na estratégia de distribuição, que vai ter então pessoas que vão estar distribuindo isso, ou vai colocar isso dentro de um jornal, que vai colocar... Então, isso é bem mais importante. Quanto que vai custar, né? Isso é bem mais importante que a própria arte do jornal. Agora, quer ver uma coisa do encarte? Agora, quer ver uma coisa? Uma informação interessante que eles deram lá. A gente estava acostumado a chegar para as nossas lojas de varejão, assim, tipo Colombo, enfim, supermercados, né? E aí a gente pega o panfleto para olhar o encarte, né? E aí tem um monte de produtinho desse tamanho, né? E o preço... Fica até perdido aquele negócio, um monte de preço, um monte de produto, e ninguém vê nada. Agora, eles acreditam que pela influência das tecnologias e da própria internet, hoje vale mais a pena fazer um encarte com menos páginas, mas que tenha produtos maiores, porque a gente está acostumado a ver no celular os produtos maiores. Então, vocês vejam que como as leituras que a gente faz de interface também provocam uma ruptura nesse olhar do fazer, né, da comunicação. Isso, tem uma outra questão, né? A população está envelhecendo. Então, tipo, tu fazer produtinho com legendinha, muita gente vai ter dificuldade de enxergar, já vai botar de lado, já vai desconsiderar. E além disso, né, quantas pessoas mais jovens também têm problema, porque a gente sabe como a tela afeta a qualidade da nossa visão, né? Ou vocês não tem problema, mas eu... Quantos anos eu já tive, deixei de ter. Então, a questão das telas também afeta por esse outro lado, né? Então, impacta toda uma cadeia, né? Então, deixa eu só colocar ali que no telefone da Gi, na transmissão do Coffee and Work, a Aline Corso comentou sobre a questão da comunicação e como uma forma legal de trabalhar essa questão da comunicação e ver essa questão das pessoas envolvidas e do processo é telefone sem fio. Com certeza. Né? Que total. Passa a mensagem e vê o que acontece. Então, e é a mesma coisa. Eu faço pensar uma propaganda, tá? Faço mais uma propaganda, a Gi vê, ela entende de tal jeito, ela vai lá e conta pra ti. Então, tipo, como é que a gente vai ter certeza que a pessoa lá na ponta, que é o meu consumidor ou não, vai entender? Sim. Aí vem a grande beleza, já que a Rosana falou que nós somos estudiosos do discurso, de estudar o discurso. Sim. Tu aceita que tu não controla nada, né? Tu constrói com uma base, um monte de elementos, mas no fim da história, a hora que tu mandar
dependendo de quem está recebendo, vai impactar tudo, porque daqui a pouco, se por exemplo for pelo WhatsApp, no meio de uma reunião, teve 3, 4 mensagens depois, eu nem vi. Então aquele efeito que eu esperava que teria, não vai ter. E quantas vezes, uma coisa mais simples assim em casa, né? Tu cria todo um negócio, aconteceu um negócio, tu cria um terrorismo pra ti mesmo ali, que vai ser um horror de falar pra outra pessoa que aconteceu. Tu fala, vai ser, às vezes, quantas vezes é mais fácil do que a gente imaginava? Tu só veio tá bom, ok, né? Quase então, morreu ali. A gente não controla. Isso eu acho que é o principal fator que quem trabalha com comunicação tem que... E não só quem trabalha com comunicação, nós temos que conseguir aprender a mostrar isso. Exato. Mas, além disso, quem... É pra vida. Pra vida, pra todo mundo que se comunica, ou seja, todo ser vivo, né? A gente não controla. A gente pode ter todos os cuidados, a gente deve ter todos os cuidados, mas a gente não controla, não vai determinar, vai acontecer isso com 100% de certeza. É impossível. Certeza. Nem com robô vai funcionar assim. Isso é uma coisa que não dá. Maravilha, gente, é isso aí. Então, chegamos no segundo ponto. Tudo isso foi o primeiro ponto, né? O primeiro objetivo. Então, a primeira cobrança é essa, né? Então, ajudar a repensar a comunicação e encontrar caminhos e encontrar propostas para que a gente possa fazer isso com todo mundo, não é nós fazermos sozinhas, né? E o segundo ponto, eu achei ele bem, na verdade a gente juntou 2 em 1, né? E eles têm bastante a ver, inclusive, como era de se esperar, com a própria identidade visual, né? Porque ele é provocar discussões, ou seja, é botar lenha na fogueira, é tocar fogo no troço, né? E conectar pessoas, porque quando eu falo em conectar pessoas, eu lembro da fogueira. Porque a fogueira é onde as pessoas sentam, né? E conversam, então, tem essas discussões e trocam essas ideias ali. Eu até anotei umas coisinhas aqui pra falar sobre isso, né? Porque o que acontece? Essa questão de conectar principalmente, tá? A gente, quando trabalha principalmente com redes sociais, a gente bate muito na tecla de que o número de seguidores e o número de curtidas no post e tal, não sei o que, o número de joinhas, ele não é a métrica principal. Ele é interessante, é bom sim, mas o valor real, ele tá nas conexões, no como as pessoas falam com a marca ou elas falam com outra pessoa, né? Por exemplo, eu vou fazer um post no Instagram e, claro, eu vou ter vários likes, eu vou gostar, mas eu vou gostar mais se eu fizer uma legenda que as pessoas venham e comentem e brinquem comigo ou discutam, ampliem o debate, porque, por mais que seja o meu perfil, eu não sou dona da razão. Então, é provocar essas discussões e conectar, principalmente pessoas, mas... Se a gente conseguir trazer marcas para pessoas que estão à frente de marcas para o debate, também é interessante. Como tu disse, né, Polly, atrás de cada marca tem uma pessoa, né? Ou a pessoa é uma marca, né? Cada B, cada C. Tem uma cabecinha ali por trás. Né? Então, mais do que, obviamente, que a gente está aqui, a gente está vendo que as pessoas, que vocês estão entrando e estão assistindo, né? O que de certa forma já é provocar discussão, porque a gente tem alguns comentários, tem algumas pessoas que entram nessa ideia e conversam com a gente. Tem alguém falando com a Rosana? Pois é. A gente quer, então é essa conversa mesmo, é essa conexão, é provocar essa discussão, é conversar, é trocar ideia, é ser xingada com respeito, né? Mas não concordo nada disso que vocês estão falando, vocês estão louca. Tá, mas a gente está louca por quê? Né? É ampliar esses horizontes, porque daí a gente volta lá para a tocha, né? Porque, como eu disse num post essa semana no Facebook, né? Conhecimento é luz. Facebook não, Instagram, que foi pro Facebook. Conhecimento é luz, além de conhecimento é poder. E conhecimento não é só ir para a escola, ir para a faculdade, estudar, mas tá aberto para ouvir, conversar, ter opiniões divergentes, trocar uma ideia e, dessa forma, né? Falando e ouvindo, aprender mais. Então... É isso que a gente quer trazer mais pessoas para a conversa, mais pessoas para o debate, então provocar essa discussão e conectando pessoas de ambientes diferentes, com pontos de vista diferentes, porque é isso que vai nos constituir também enquanto pessoas /profissionais melhores. Alguma coisa? Não, acho que eu acho que é o nosso objetivo mais... Não digo cabal, assim, mas acho que é o principal, realmente, é conectar a gente, né? É discutir, porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente não atinge nenhum dos outros objetivos. Né? Então,
conectar não só pelas redes, mas conectar pessoalmente. Nos convidem para tomar café, porque todo mundo gosta, né? Então, conectar, né? Um pouco de terapia, não posso falar ninguém, né? Terapia amiga. Exatamente. Não profissional, tá? Terapia amiga. Sai de lá, a gente só oferece a amiga, né? A profissional. Não, mas olha só, gente, uma coisa que eu achei muito legal, assim, quando a gente tava pensando essa live aí pra passar pra vocês, a Boli falou essa coisa da dor, né? Que é algo que a gente tá vendo com todo mundo, né? Tá todo mundo sempre em crise, e isso é natural, não é só da idade, né? Porque a gente tá sempre com dor, porque a gente tá com dor nas costas agora de velho. Mas assim, eu acho assim que essa coisa da dor, ela tá sendo provocada justamente porque muitas coisas estão sendo nos provocadas a mudar, a repensar, a refazer, né? E aí isso parece que mostra que a gente não sabe fazer as coisas, ou é incompetente, né? E eu acho que essa questão das redes sociais provocou isso, justamente para a questão numérica que a Poli trouxe, né? Ai, quantas pessoas curtiram a minha postagem, quantas pessoas realmente estão me dando engajamento, ou estão comentando, será que eu sou uma pessoa interessante? Agora a gente consegue ver isso, né? Se é ou não é. Mas não, claro, né? Tô dizendo que isso comprove que a gente é ou não é, tá? Acho que as pessoas também não são obrigadas a ficar todo tempo curtindo. Eu, por exemplo, gosto de muita coisa que às vezes não faço curtir, né? Mas não é porque, sei lá, não queira engajar, não queira... Não é, que às vezes não passou assim, não curti, nem quantas vezes, né? Mas também, é aquela coisa que a gente fala, não sou obrigada, né? Então, desculpa, o que você vai falar? Não, eu ia te cortar, na verdade, pra trazer um exemplo de novo, pra justamente... pra justamente complementar com um exemplo em relação a isso, né? Porque o que eu tenho notado com posts que a gente fazendo no projeto Copo Amor? Ontem eu passei a tarde criando um negócio para falar de Setembro Amarelo. Pesquisei dado para todo lado. Eu fiquei 3 horas só catando dado em OMS e tudo mais. Assistiu meu vídeo? Eu tinha dado, claro. Não assisti. Tem que assistir, não deu. Assistam o vídeo da Folha e não façam como eu. Mas eu vou assistir. Até porque eu não fala, tá? Agora, desculpa, DR. Eu assisti o teu esses dias, compartilhei tudo bem bonitinho. Eu curti, tá, eu te dei meu like. Bom, o que eu ia dizer é que às vezes tu cria todo um negócio ali que tu sabe que tem conteúdo, que tu se esmerou pra fazer e não tem o engajamento que tu espera. E às vezes tu põe um conteúdo ali, põe uma foto tua e todo mundo curte. De costa? A foto de costa? Assim. E aí o que às vezes eu paro pra pensar nisso também, afinal de contas, e eu sempre questionando como é que a gente tá fazendo essas interações. Afinal de contas, o que as pessoas estão buscando quando elas passam a seguir o projeto Coffee and Work ou curtem lá no Facebook? O que elas estão esperando? Elas estão esperando ver sobre a minha vida pessoal? Elas estão esperando que eu seja uma digital influencer? Ai, Vivi Guedes. E isso é uma coisa que eu acho que, não sei como é que é com vocês, gurias, mas é uma cobrança, parece assim? Mas me põe sempre a me acreditar, mas peraí, como é que eu tô caminhando para atingir esse meu objetivo de fazer as pessoas repensarem essas interações e ainda assim tá a realidade me mostrando que... Eu não sei, eu tô estudando direto, assim, essa visão de como trabalhar marketing nas redes sociais, porque eu acho que é fundamental a gente compreender o que está por trás daquela máquina, né, chamada Facebook, Instagram, YouTube. A gente tem que entender como que isso acontece, como é que essa distribuição vai também. E aí até mesmo a parte de anúncio, que é a minha... Eu tô rindo, porque quando tu conseguir entender, eles vão mudar. Não, é tudo bem, pelo Toda menos... vez que a gente consegue, acha que entendeu o algoritmo, ou a lógica do troço, eles vão lá e mudam de novo. Ao menos eu saio do básico, né? A gente vai pro intermediário. E eu acho que uma coisa que é legal, assim, da gente perceber é assim, que, por exemplo, assim, como eu sou da área de publicidade, eu tenho que trabalhar com mídias. Então, como é que eu faço para anunciar no Facebook de uma forma que realmente atinja mais meus objetivos? Então, a gente hoje, o que a gente está, talvez também o que a gente está falando é que hoje, quando a gente posta uma coisa, a gente posta, mas assim, esperando, tentando às vezes controlar um horário, colocar num horário que vai ter mais público e tal. A gente pensa estrategicamente, mas se a gente não coloca um investimento ali, a gente, de repente, não vai ter aquele retorno esperado. Só que mesmo que a gente coloque investimento ali e sem saber para onde está indo, como está indo, as estratégias desse envio, aí eu acho que também é uma falha nossa, da gente não procurar saber
como que funciona essa ferramenta, né? Mas isso é uma coisa que eu tô aprendendo agora também, né? Então, eu Vou acho que relatar, porque ela tem um relato dos clientes que reclamam que as coisas não são entregues. Olha, não, na verdade, tipo, tem ali a lógica, mas assim, ó, Facebook Blueprint é o nome da escolinha do Facebook para fazer anúncio no Facebook. Ah, gente. Né? Então, tipo, Blueprint. Que, tipo, Dica. Porque assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo assim, ó, tipo, quando eu tava dando aula na pós, acontecia de ter muita cobrança, tipo, tu não ensinou, tipo, não eu, mas tipo, os professores em uma determinada disciplina não ensinou a fazer anúncio no Facebook. Tá, mas mas após a gente entende que, tipo, tu não vai só aprender esse operacional, porque esse operacional tu assiste um vídeo no YouTube, tu não precisa fazer uma pós pra isso, tu não precisa pagar uma pós pra fazer anúncio no Facebook. Tu pode, se tu chegar lá já sabendo, vai ter um professor que vai te orientar a otimizar. Mas ensinar o básico, por exemplo, tu tem que ter um gerenciador, tu vai entrar no gerenciador, tu vai ter que escolher o objetivo é tráfego, para isso tu consegue fazer ou vídeos, ou o próprio Blueprint, ou tu vai fazer um curso que vai custar menos do que uma pós, e tu vai dedicar aquele horário, aquele tempo da pós para aprender, então, a entender melhor o mercado, a entender melhor o comportamento do consumidor, a saber como impactar o consumidor da forma certa, não esse básico, tipo, por que eu vou escolher tráfego ao invés de engajamento? Sim. Essas coisas que são mais básicas da ferramenta. Porque isso, justamente tu falou, né? Pega fácil na internet, a gente dá um Google, né? Tem vídeo, YouTube, tem tutorial. Então, mas é isso que eu Aí acho. vai pegar o professor, então, para te ajudar a segmentar o interesse. Tipo, como é que eu vou trabalhar a questão de interesse se o meu público é tal? Eu preciso falar com advogados. Como é que eu vou segmentar isso? Exato. Mas aí, de novo, a gente está falando de repensar a comunicação, né? Porque nada mudou, né, gente? A gente já fazia isso nas outras mídias. A diferença agora é que nós temos, assim, mídias gratuitas, pensa. A gente para tem uma postagem, plataforma não para para postagem. Não, sim, para postagem, mas eu digo assim, antes, imagina, para a gente ter uma visibilidade, a gente tinha que pagar uma fortuna para o jornal, uma fortuna para a revista, para a TV. Então, assim, hoje a gente está com um cenário positivo, tipo, a gente está fazendo uma live hoje aqui, mas a gente está com essa possibilidade de estar se comunicando com várias pessoas dentro de uma mídia que é gratuita. Mas ainda assim, né, a gente vê, por exemplo, quando escuta cases, os cases, assim, foi um baita uso, um baita retorno com a ferramenta, são cases onde tu vai ver os caras tiveram um orçamento, sei lá, 2 milhões em redes sociais, aí, tipo, mudou. Não, mas assim, mas tu um consegue orçamento fazer. gigantesco, mas com redes sociais, com assessoria de imprensa, com concurso cultural registrado na caixa barra receita, mas olha só, gente, isso é grandes marcas, né? Porque agora Sim. a gente está trabalhando com outra realidade de mercado, que é o produtor pequeno, tá? Que isso é ótimo, porque isso também, democraticamente falando, assim, abre um espaço para todo mundo poder empreender em alguma coisa, né? Então, assim, nesse sentido que eu tô falando, tipo assim, se nós somos um empreendedor pequeno, até mesmo uma banda, eu tava vendo um exemplo, nesse curso que eu tô fazendo, um exemplo de uma ação que foi feita de estratégica, assim, para divulgação de uma banda underground, tá? É para lançar o CD dos caras. Então eles fizeram assim, para lançar o clipe, eles fizeram todo um teaser, fizeram toda uma inspiração dentro do feed para fazer esse lançamento e eles gastaram no total menos de R$3.000. Então, claro, é uma banda, hoje é pequeno, mas eles chegaram a 18 mil seguidores por causa dessa ação de 2 mil e poucos, né? O público é nicho também. Claro, ok, mas a gente tá falando... Sim, mas não é um problema. Não é. Não, eu tô dizendo assim que, claro, e aí eu acho que isso é que eu tô querendo me referir, que eu acho que é importante que a gente entenda que a gente... Geralmente, assim, quem hoje está tentando fazer investimentos e que, de repente, eu tenho medo de investir porque eu não tenho muita grana, é o produtor pequeno, né? Então, as grandes marcas só optam, né? Então tá, eu tenho X de verba para gastar, então eu vou optar para isso e aquilo. E aí se faz toda uma ação, né? Mas eu acho que abre, assim, uma porta muito grande, assim, para várias pessoas poderem empreender. Não, e na verdade, Rosana, o que eu quis comentar com isso é que as pessoas às vezes daí se cobram e entram de novo voltando ao sofrimento. Porque eu não consigo, porque não funciona, porque pra mim não dá. Tem um monte de coisa que está impactando esse resultado, né? Eu entendo o que tu coloca e concordo, mas o ponto é, não sofra, né? Não, é um percurso, tem todo um
uma construção que não é igual para quem tem. E isso não mudou ainda. E agora? Item 3? Terceira. Então a segunda cobrança, retomando, né? É provocar discussões e conectar pessoas. Conectar pessoas com ele. A idade faz isso com a pessoa. Então é isso que a gente quer. Então, como eu já disse antes, a gente está chamando todo mundo pra roda, todo mundo pro debate. Vamos sentar aqui em volta da fogueira e vamos tocar o coleguinha que a gente não gostar, a gente toca no fogo. Mentira. A audiência que está presencialmente aqui. O nosso público quase levantou e aplaudiu. Concordando. Então agora é a vez da Gi. Olha o jogralzinho. Viu? Olha só. Então, assim, elas escolheram deixar pra mim o objetivo mais filosófico que tinha. Não me responsabilizo. Bom, vindo então disso que a Rosana falou, né, de repensar a comunicação, a partir do que a Poli falou, de conectar a gente, provocar essas discussões, o que a gente espera é que as pessoas passem a entender, o que nós passemos a entender, que a realidade é algo muito mais complexo do que a gente costuma entender que é. E que a gente, a partir disso, possa mudar essa realidade. Então, que a gente volte lá no que a gente falou no início, repensa esse mercado, o que é o mercado e como ele está se constituindo, mas numa perspectiva de que como eu estou corroborando para que ele seja como ele é. Talvez eu não tenha toda a força possível para mudar, mas se eu tiver esse entendimento de que eu estou colaborando, com certeza algumas das minhas escolhas vão ser diferentes. E essas escolhas sendo diferentes, eu vou motivar outras pessoas a escolherem de maneira diferente. E aí eu posso ter, sabe aquela coisa de um efeito... Pode ser meio tópico? Pode, mas acho que tudo que um dia começou tecnologicamente falando, a internet surgiu com uma baita ideia de justamente permitir que essas pessoas que as pessoas tivessem acesso mais facilitado. Nós que ao longo do tempo fomos fazendo usos um pouco estranhos dela e transformando. Tudo culpa das pessoas, né? Então, como esse movimento foi capaz de unir as pessoas e fazer com que isso acontecesse, agora a gente pode fazer esse movimento também, de certa maneira, contrário, de usar essas ferramentas e mudar essa perspectiva que a gente tem de realidade. Talvez entendendo que o sofrimento é uma coisa que a gente vem das nossas cobranças, vem desse mercado, vem de toda essa cobrança da gente, e a gente não consegue enxergar como a gente está contribuindo para que aquilo seja assim, e às vezes repercutindo comportamentos que acontecem com a gente ali, né? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa, como os gurias falaram, né? Todo mundo aqui é bastante incisivo nas suas opiniões, mas eu notei que ultimamente eu estava muito além do que eu deveria estar. Então eu não tinha mais um diálogo assim, eu cortava de outra maneira, não como eu fiz com a Rosana, que eu não devia ter feito, mas Rapaz, então, cortou tão suave. que aí eu percebi que eu estava sendo totalmente contaminada e eu estava aceitando ser contaminada por um ambiente que estava sugando minhas energias. E eu, ok, vou colaborar com isso, então eu vou sentar o pau em todo mundo também. Você assim também. Vou responder. Até que eu me dei conta de, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Pode. Olha. Não. Olha que absurdo, né? E aí eu disse, não, eu estou escolhendo interagir assim, estou contribuindo para que esse ambiente esteja mais contaminado do que ele já está. Como eu posso fazer diferente? Como é que eu vou conseguir respirar? Eu também não posso ficar doente por causa disso, né? Aí, a gastrite é tua, né? Exatamente. Então, a grande questão com isso a gente tem que ter consciência de que a gente está contribuindo para que as coisas sejam como elas são. E por causa dessa possibilidade, a gente pode tomar decisões que mudem de pouco em pouco, né? Nada vai ser assim, uma revolução, né? Porque revoluções a gente costuma querer revoluções, mas elas nunca são suaves, né? Revoluções são coisas que nem sempre vêm com as consequências que a gente imagina. E não é isso, e se a gente for aos poucos, a gente tende a conseguir resultados mais eficientes e mais transformadores, né? E essa questão de ter essa reflexão e de aprofundar em relação à realidade, tipo, eu até tinha anotado ali, quando a gente estava conversando no outro dia, tipo, que a gente vive num tempo que ele pode ser considerado mais raso, que ele é de clique, ele é de hiperlink, ele é de leitura escaneada. Então, isso a gente acaba refletindo para a forma como a gente se coloca também. E o quanto é importante, então, a gente parar e, tipo, se eu vou clicar para ler uma matéria, então eu vou ler a matéria de verdade, eu não vou ler só as principais palavras, ler como a gente fazia na época de jornal impresso, né? Tipo, ler o título, a linha de apoio, a legenda da foto e o olho e, de repente, então, ler a matéria, mas eu acho que eu já entendi tudo lendo essas informações.
Até porque, como outra coisa que a E gente o primeiro já falou- parágrafo, né, que é o lead. Uma coisa assim. Até porque, como a gente já falou outras vezes sobre fake news, por exemplo, que é um evento cotidiano, a gente não vai conseguir identificar o que é um fato, o que é uma criação de fato, só lendo essas coisas. Lendo e repassando. Eu acho que tem um outro ponto interessante que até ele está colocando ali, da autenticidade, né, da pessoa, né, cada um tentar descobrir aquilo que faz diferença na sua própria vida, né, para tentar fugir dessas coisas que viram commodities, né, a gente vai, bem como a gente falou, pegando os comportamentos das outras pessoas, porque a gente está dentro de várias comunidades, né, e a gente acaba assumindo esses papéis também, né? Por osmose. Por osmose, exatamente. E até mesmo às vezes por identificação, né? A gente, para me sentir parte desse grupo, eu preciso agir dessa forma. Então aí, né, vai comprometendo bastante. E eu sou muito a favor, né, da gente. Eu acho que a grande dor do ser humano é quando ele não consegue ver o valor autêntico dele. Quando ele não entende qual é o seu talento, por que ele está aqui no mundo, só um pensamento assim básico. O que eu vou contribuir, além de poluir o planeta, né? Porque a gente polui. Horrores. Indo quantas vezes for no banheiro possível, né? Aquela coisa nada. Aqueles comentários ridículos, né? Que a gente escuta por aí. Não, mas assim, assim. eu acho assim que dentro dessa percepção da gente como ser humano, né? A gente está aqui por algum motivo. Eu duvido que a gente esteja aqui por nada, né? Só para isso, a gente está aqui por alguma coisa. E mesmo que a gente esteja por nada, a gente resolveu, né, enquanto espécie, em algum momento, que ia começar a compartilhar símbolos, que ia começar a compartilhar comportamentos, que ia começar a viver em comunidade. A partir daquele momento, né, se estabeleceu isso e hoje a gente tem que lidar com esse fato. Então, mesmo que a gente não saiba o que vem depois, e se vem alguma coisa, ou enfim... Se o meteoro vai chegar antes. A gente não sabe o que vai ser, o ponto é, a gente tem essa realidade para lidar, né? Tem esses pontos para lidar e a gente tem que procurar fazer isso de uma maneira que contribua com o mundo. Exatamente, e não só destrua, né? Verdade. Precisa buscar caminhos para fazer coisas, para fazer melhor. E como é que a gente sabe quando a gente está contribuindo? Porque eu tenho certeza que então fala em contribuir. Pergunta bonita, Gi. Eu posso Que pergunta bonita, a gente tem 5 minutos para responder. 5 minutos. Rosa, Eu ficar nervosa agora, não precisa falar. Pessoal, eu acho assim, ó, vou fazer aquele verso dos magos quando ele fala. Depois segue e some. Assim, gente, eu acredito assim, ó, que a gente faz diferença quando a gente vê outras pessoas sendo beneficiadas por aquilo que a gente constrói, o que a gente faz, porque não é um benefício pessoal. Tudo que a gente não veio fazer uma coisa no mundo que é para nos beneficiar. A gente veio no mundo para beneficiar outros seres. Então, se a gente consegue causar esse impacto benéfico, é porque a gente realmente está conseguindo fazer o nosso trabalho direitinho. Era isso que eu ia dizer, eu não Agora eu vou me embora, aquela Ficou a lição moral da história. Não, mas eu acho que é isso, não é? A gente não vê na gente, a gente vê nos outros quando tu vê que tu tá falando, tu tá fazendo, tu tá praticando e que aquilo inspira outras pessoas a fazer a mesma coisa, de certo modo, ou pelo menos inspira pessoas a não fazerem o que tu... O não fazer, por exemplo, se eu defendo determinada coisa, digo que tal coisa é errada e eu conseguir fazer com que pessoas deixem de fazer o errado, mesmo que não façam o certo, já já me deixa feliz. Então já cada uma tá dando seu valor. Eu acho que... Tu perguntou? Não. Eu projetei uma pergunta que eu imaginei que eu não tinha feito. Mas a gente já respondeu antes. Então tá bom. Mas não xingue que a gente não tá dando alguma resposta. Então, fechou. Era isso? Que não ia dar tudo? Não, me cortou no Ai, meu Deus. Depois a gente resolve isso, tá? Depois a gente conversa. Nós não somos um casal, nós somos um trio, né? A gente tem que resolver entre 3 pessoas, entendeu? Muito difícil, muito complexo. Sendo bem brega, trisal. Trisal é ótimo. Novelão, né? Tá. Bom, então era isso, né, gurias? Acho que a gente já falou quase uma hora. Eu acho assim, lembrar vocês que a gente tá fazendo assim uma live por mês, nossa meta, fazer isso, que a gente tá juntando muitas informações aí para conseguir construir esse projeto. A gente também tem a questão do horário, que é a pessoa que dá aula toda noite, né, que é difícil, mas a gente já tem aí uma live agendada, 30 de outubro. 30 de outubro. Às 19 horas, nestes mesmos canais. E aí a gente gostaria muito que vocês mandassem sugestões pra gente do que vocês gostariam que a gente falasse. Sei lá, sobre o quê. Inclusive, se alguém quiser participar e tiver alguma ideia de proposta, a gente também aceita, né?
E se tiverem alguma sugestão de como a gente pode atingir esses objetivos, né? Sim, isso aí. E se quiserem dizer que a gente é completamente louca e que não faz sentido nenhum que a gente falou, a gente também aceita. Então tá, gente, acho que esse final aí que a gente estava levantando sobre a questão de trazer benefício para os outros é isso, a gente está tentando trazer benefício para vocês, então a ideia é que a gente possa entender o que vocês estão imaginando da vida, o que vocês estão pensando, quais os problemas que vocês veem no cotidiano e que de repente trazer para a pauta, porque a gente também estuda sobre isso para poder trazer respostas que sejam não uma solução, né, como os gurias falaram, que não há solução, mas há caminhos, há escolhas também, né, que vocês podem, são 3 opiniões aqui que podem ser distintas, né, a maioria das vezes. Pode não, serão. 90% do tempo serão. 90% serão. E acho aí... que só tem uma coisa que a gente pensa em comum, mas eu não vou falar o que é. Ah, então tá, melhor pra todo mundo. Mas aí vamos lá, eu vou até botar o logo aqui pra fechar, né, pra gente fazer uma vinhetinha, mas quando que é uma vinhetinha animada que tá fechando. Vai assistindo assim da parte digital, estamos no digital e no impresso aqui ao mesmo tempo. Olha que lindo. Então tá, era isso, né? Isso, muito obrigado, né? Obrigada, gente. Quem passou por aqui. E nos vemos então 30 de outubro. Uma boa semana pra todos.